esse mês é o mês da família, que vai começar, não é isso? Então, vamos participar. No nosso passeio, os irmãos, por favor, observem bem os regulamentos, né, que o irmão Zé Bento, com carinho, preparou, para que a gente não possa ter nenhuma dificuldade, nenhum contratempo no passeio. E quem não puder ir por causa das questões financeiras, fala com o irmão Zé Bento, de repente sempre tem uma possibilidade, né, irmão Zé Bento? Né? Tem sempre um jeitinho que a gente pode dar. Então, procurem e vamos todos participar. É um evento para a igreja. Né? Não é para alguns, não, é para a igreja, como corpo de Cristo. Amém? E hoje estamos encerrando o mês da EBD, mês da Escola Dominical. E eu queria que os irmãos pensaram um pouquinho em cima do tema da EBD. Qual é o tema da EBD? Todos juntos fica difícil e eu não consigo entender. Crescendo juntos e aprendendo a palavra do Senhor. Vamos pensar nessa expressão, crescendo juntos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Oséias, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Esse texto vai servir para nós como base, ponto de partida para a nossa meditação. Oséias, capítulo 6, 1 a 3. Diz o texto, então, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará para que vivamos na sua presença. Agora, versículo 3, presta atenção. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. O início desse versículo 3, ele diz o quê? Conheçamos. E na sequência, prossigamos em conhecer. O que é conhecer? Rapidamente, o que é conhecer? Então, há conhecimento. Tá. Só que existe uma ideia bem mais profunda do que simplesmente tomar conhecimento. Por exemplo, você conhece o piano, né? Aqui o piano. Dudu, o Átila, Guilherme, o Lucas, eles quando estão tocando nele. Vocês conhecem o piano. Vocês sabem o que é piano. Mas o que é o piano para você? O que ele significa para você? Como você e ele vão interagir. Eu sei que nem todos aqui sabem tocar piano. Irmão Jair está treinando lá o tecladinho dele, né, irmão Jair? Treinando lá o tecladinho, aquelas notinhas, dó, ré, né? Não existe idade para estudar. O negócio é querer entender e usar aquilo que você conhece na sua vida. E para que isso aconteça, é necessário ir mais a fundo daquilo que você conhece. Conhecer, tenho certeza que você conhece muita coisa, mas o que aquela coisa representa para você é muito mais profundo. O que aquilo representa para você? O que aquilo vai te fazer impactar ou mudar? Não sei. Qual é a relação? Vou dar um exemplo para os irmãos interessante. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Quem não passou são as pequenininhas, né? Não sei, entendeu? De repente. Quando você conhece uma namorada ou um namorado, você conhece. Concorda comigo? Você conhece aquela pessoa. Acha bonito ou bonita, quer estar junto. Você conhece. Mas depois que você casa, você passa a fazer realmente o quê? Agora sim você vai conhecer. Hã? Aí os garotos vão namorar aquela garotinha toda arrumadinha, penteada, né, cheirosa, ou vice-versa. As garotas vão encontrar com os garotos penteados, cheirosos, né? Alguns não tanto, mas fazer o quê? Agora, depois que casa,
Quando abre o olho assim, olha para do lado assim, meu Deus, foi com isso que eu casei? Onde está aquela beleza? Né? Depois que vão sentar na mesa para tomar café juntos, em que ele ou ela coloca o café primeiro, depois o leite, ou vice-versa, ou então não toma leite, toma Nescau, ou então toma café só, ou outro toma só leite, um com açúcar, outro sem açúcar. Aí, mas para que isso? Aí começa. Agora você vai prosseguir em conhecer. O que aquela pessoa representa para você, o que aquela pessoa é para você. Conhecer é uma coisa. Agora, aprofundar-se e trazer aquilo que você conhece para você, o que ela significa, é outra coisa. É muito mais profundo. Ok? Nós estamos estudando nesse trimestre a revista de Corinto, né? A igreja de Corinto. Você que já é um estudante exímio da palavra de Deus, você percebe que aquela igreja era um excelente exemplo para nós de coisas a não serem feitas. Você já percebeu isso? É um exemplo maravilhoso para não ser seguido. Porque o que aquela igreja tinha? Quais eram os problemas daquela igreja? Você já teve a curiosidade de enumerar os problemas daquela igreja? Eu fiz aqui uma listinha pequena. Eram muitos, né? Você tinha problemas com disputas judiciais, moralidade sexual, relacionamento entre casais, problemas sobre comprar coisas no mercado, comer ou não comer. Um criticava o outro. Consequentemente, a ceia do Senhor também era uma bagunça. Não entendia o que era isso. Problemas sociais, problemas que envolviam a igreja, o foco da igreja, o objetivo da igreja, falsas doutrinas, era uma enxurrada de problemas. Aquela igreja realmente é uma igreja que a gente pode usar como exemplo do que não fazer. Mas por que ela chegou a esse ponto? Por que aquela igreja chegou a esse ponto de ter esses muitos problemas? O que o irmão acha? O que você pode pensar? Você está estudando a lição todo domingo. Por que aquela igreja chegou a este ponto? Porque aquela igreja conhecia Deus. Você lê logo nos primeiros capítulos, você vai ver isso. Eles foram evangelizados. Paulo fala isso. Eu trouxe a palavra a vocês. Vocês se converteram. O problema é que vocês não buscaram conhecer Deus. Não se aprofundaram em Deus. E quando você para observar uma igreja que tem problemas, e todas têm, a gente sabe disso, todas as igrejas passam por problemas, não existe igreja perfeita, mas existe igreja boa e menos boa, né? Você sabe disso? E por quê? Qual o motivo? Porque lá as pessoas conhecem a Deus, mas elas não se aprofundam em conhecer a Deus. E aí os problemas surgem. Uma igreja que se divide, uma igreja que tem problemas desse tipo, é porque ela está longe do conhecimento, do aprofundar-se de Deus. Por que eu digo isso? Porque Paulo fala isso na sua carta, ele vai falando para a igreja. Logo no início, ele começa lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, e ele usa uma expressão aqui. Logo no início. Primeiro versículo ele diz: pois por meio de vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Veja, eles foram enriquecidos com conhecimento. O problema para aquela igreja é que eles conheciam Deus, não se aprofundavam em Deus e o que Deus era para eles. Vou mais fundo agora. Só pensa, não responde. Só pensa. O que é Deus para você? Não responde, só pensa.
Põe na cachola. Deus, para mim, é. Pensaram? Todo mundo pensou? Alguns foram longe, outros foram mais ou menos perto. Para aqueles que pensaram assim, bom, Deus para mim é meu Salvador. Pedi para levantar a mão, acho que todos vão falar isso. Eu acho. Deus é o meu Salvador. Certo, não errou. Mas que mais? Ele é teu Salvador. Que mais? Não responda. Pensa. Pensa. Ele é meu Salvador. Que mais? Ele é teu Salvador por quê? Por que ele é meu Salvador? Ele é meu Salvador. Por quê? Mas por que ele é meu Salvador? Vai ficar só nisso? Vai mais fundo. Vai mais fundo no tema. Por que ele é teu Salvador? Aí alguns podem já estar pensando aí, com certeza. Ele morreu na cruz para ele salvar. Certo. Matou também a questão. Mas que mais? Profunda. Pô, ele é meu Salvador porque ele morreu na cruz para me salvar. Mas que mais? Agora tenho certeza que o pessoal já bateu aí, pino, dizendo assim, meu Deus, tem mais? Muitos aí devem ter batido pino. Tem mais? Tem mais. Isso é profundo. Busca lá na cachola. O que você já estudou? Ele é teu Salvador porque ele morreu na cruz. Certo, não está errado isso. Mas que mais? Que mais? Aí você esbarra naquilo que você, com certeza, deve saber, creio eu, mas não se aprofundou ainda nisso. Você sabia que ele é teu Salvador, porque morreu na cruz do Calvário, perdoou ali os teus pecados, as dívidas, olha que eu estou aumentando, morrendo, pagando as suas dívidas, e com isso os teus pecados, os nossos pecados, o meu e os teus, todos eles foram pagos ali naquela cruz, porque quem deveria estar lá sou eu, né? Se todos os meus pecados foram pagos por Jesus Cristo, sabia que aquele pecado que você cometeu hoje ou ontem já está sendo, foi pago lá? É uma dor que Jesus Cristo está sentindo a mais. E aquilo que você fará amanhã, talvez, depois de amanhã, com certeza, nós estamos nesse mundo enquanto isso, todos os nossos pecados, é mais uma dor que ele está sentindo. Então, quando você pecar, mentindo, falando mal, pensando mal, se ela for, você está acrescentando na cruz de Cristo a dor da cruz. Já parou para pensar nisso? Tenho certeza que você sabe disso. Mas a gente não peca. A gente peca, pede perdão a Deus, ele perdoa, se for de coração sincero, mas você esqueceu que você, ao pecar, você cravou mais um pouquinho da dor de Cristo lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Isso é se aprofundar. Com certeza outros devem ter pensado, bom, além de meu Salvador, ele também é meu Senhor. Tenho certeza que alguém pensou que Senhor. Tenho certeza disso. Ótimo, não está errado não. Mas o que mais? O que mais? Ele é meu Senhor. O que mais que a gente pode pensar nisso? Aí, com certeza, muitos param por aí, não conseguem ir mais longe. Alguns poucos devem dizer, bom, se ele é meu Senhor, eu sou o seu servo. Poucos talvez pensaram isso. Mas que mais? Vamos puxar mais. Ele é meu Senhor, eu sou seu servo, que mais? Muitos poucos talvez tenham pensado que ser servo do Senhor significa obediência plena à vontade dele, não à minha. Alguém pensou nisso? Provavelmente alguém pensou. Mas com certeza pouco. Veja, isso é se aprofundar. Só deixo os dois exemplos. Alguém pode ter pensado até outras coisas mais sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Rei dos reis, general, nosso general, como a música fala. Com certeza muitos devem ter pensado alguma outra coisa. Mas puxa na cacholinha, o que mais? O que é mais isso? O crescimento que nós estamos dando ênfase, o conhecer e se aprofundar em conhecer a Jesus Cristo só é possível para nós, para você e para mim, quando você consegue se aprofundar o máximo possível na palavra de Deus. Veja Amós 3, versículo
Amós 3, versículo 7. Certamente, não é provavelmente, e talvez não, mas certamente, o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano para quem? Os seus servos e os profetas. Aonde você encontra a vontade de Deus para a nossa vida? Para a sua vida, para a minha vida. Aonde? Na palavra de Deus. E na palavra de Deus, diz o profeta, que ele revela para você e para mim seus planos. Se alguém chega para você e fala, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que você vai responder? Sim ou não? Não responda, fique quieto, fique para você. Se sim, ótimo, você sabe, se aprofunde nisso. Se não, significa que você não está lendo Bíblia. Eu não digo ler Bíblia no sentido de pegar e ler. Não, é estudar. Porque diz o profeta Amós que certamente ele passa para a gente aquilo que ele quer. Então, se você tem dúvida, algo está errado. Não da parte de Deus, mas da nossa parte. Pode haver crescimento quando a gente não estuda a Bíblia? Em nenhum momento. Você conhece Deus? Mas cadê o significado? O que ele é para você? Você tem que se aprofundar na Bíblia. Senão você não consegue. Você vai viver como aquela igreja de Corinto. Cada um achando bem como está fazendo. E gerando problemas. Porque eles foram ricamente abençoados com a palavra de Deus, mas não se aprofundaram na palavra de Deus. Você tem a Bíblia. Ontem, por curiosidade, eu estava contando o número de Bíblias que eu tenho na minha estante. Quando eu ganho uma Bíblia, né? E são boas, todas elas é a mesma coisa, só que cada uma tem uma questão interessante, né? Aí eu contei, 1, 2, 3, 4, contando. Né? Até aquelas que eu quase não pego. Você quer uma? Coitado. Eu vou lhe trazer uma, assim, pode ficar tranquilo. Não das minhas, senão deixa de estudar. Né? Veja, você tem que entender, eu preciso de me aprofundar. E não precisa ter uma biblioteca cheia de Bíblias. Basta ter a própria Bíblia e estudar ela. Porque ela, por si só, se auto-explica. É só saber estudar. É só saber ler. É só saber o que Deus quer para você. Porque Deus não mente. E certamente Ele sabe e vai dizer para você o que Ele quer da sua vida. Aí começa a crescer. Começa a desenvolver. Muito bem. Segunda coisa importante, Paulo fala no capítulo 1, versículo 10. Veja lá. Capítulo 1, versículo 10 de 1 Coríntios. O que ele diz aí? Irmãos, como se Paulo estivesse de joelho, quase que implorando, né? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes de tudo, sejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Por que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso pelo seguinte. Já viram aquela frase, cada cabeça é uma sentença? Já viram essa frase? Cada cabeça é uma sentença. Ninguém pensa igual a ninguém. Você fala. Ninguém pensa igual a ninguém. Pode ser parecido, pode ter bastante coisas parecidas, mas igual ninguém pensa. É impossível isso. Porque cada cabeça é uma sentença. Não tem jeito disso. Né? Muito bem. Sendo nós, cada um, uma sentença, você acha que eu vou concordar com você? Eu vou botar no singular, tá? Você
E você vai concordar comigo 100%? Não. Não. Nem lá em casa isso acontece. Né, filho? Nem lá em casa isso acontece. O pessoal aí, casado, sabe como é que funciona. Né, pastor? 100%? Não. Né, meu Raimundo? Meu Raimundo faz isso. Eu totalmente. Não. Não existe pensamentos 100% iguais. Não existe. Mas nós somos o corpo de Cristo. Não somos? Somos o corpo de Cristo ou não somos? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Se eu sou o corpo de Cristo, com você, todos nós juntos, temos que entender qual é a nossa função e ajudar os outros naquilo que precisa ser feito. Mesmo às vezes não concordando. Vou dar um exemplo lindo aqui. Vou dar um exemplo lindo. Dois exemplos. Você sabe por que você sente fome? Você sabe por que você sente fome? Todo mundo aqui sente fome, tenho certeza. Mesmo aqueles que têm, às vezes, estão doentes, né? Tem necessidades e às vezes não sei, não estou com fome, não. Você não está com fome porque você está doente. Mas, no fundo, você está precisando de comida. O negócio está precisando lá. Você sabe por que você sente fome? Resumindo, eu não sou nenhum médico e não trabalho nesse negócio. Resumindo, no nosso estômago é acionado um hormônio que manda uma mensagem para o nosso cérebro dizendo você precisa comer. Porque o estômago recebeu uma mensagem do corpo dizendo falta energia. Você precisa de alimento. E aí o teu corpo chamado manda mensagem para o cérebro diz para você, tem que comer. Precisa de energia. Aí você come. Quando você come, chega uma hora que o teu estômago manda uma mensagem, você chega porque já tem comida suficiente. Aí você fica sem apetite. Acabou. Chega. Não é por isso que a gente tem que comer devagar. Só uma observação. Para mim mesmo estou falando, tá? Comer devagar. Então o que acontece? Todo mundo trabalhando junto em prol do corpo. Um manda mensagem, outro diz faça, o outro faz, e depois manda mensagem e diz chega, tá bom. Quando isso não funciona? Vamos lá, quando isso não funciona? Você tem fome, a cabeça diz coma, mas você não come, porque você não tem como comer naquela hora, ou então não tem a comida. Hã? O que acontece? O cérebro entende, bom, já que não está vindo comida, manda uma mensagem agora para o teu corpo, como um todo, diz assim, em outras palavras, passe a usar a reserva de energia. Aí ele começa a consumir aquilo que a gente chama de glicose do corpo. Sabe, aquelas barriguinhas, sabe? Ele passa a consumir aquilo. E vai embora. E você perde a fome. Não sei se você já passou por uma experiência dessa. Não posso comer agora. Estou morrendo de fome. Passa a hora e você não comeu. Daqui a pouco você... Ih, fiquei sem fome. Já aconteceu isso contigo? Pois é, por quê? Porque o teu cérebro mandou uma ordem para o corpo e disse, consuma a glicose, que está guardada lá no estoque. Aí você vai consumir a glicose. Mas você continua sem comer. Aí acaba a reserva de glicose, o negócio está ficando esquisito. Aí o cérebro manda uma mensagem para o teu corpo dizendo, passe a consumir a proteína, que são os músculos do corpo. Aí o corpo começa a entrar em parafuso, porque está consumindo algo essencial também para a sua existência. E aí o que você acontece? Você passa a ter tontura, fraqueza, passar mal, começa a ter debilidades inúmeras, né? As coisas começam a ficar fracas, cabelo começa a cair, unhas começam a quebrar, a coisa começa a desmontar, o corpo começa a desmontar, porque uma ordem foi dada lá no início, mas você não fez. Segundo exemplo, você sabia? Não é aula de biologia não, tá, irmão? Pelo amor de Deus, eu não sou médico para isso. Segundo exemplo, você sabia
aquele programa antigo de rádio, né? Você sabia? É. Você sabia que você tem no teu intestino grosso umas bactérias boas que ajudam na decomposição do alimento para que você possa absorver dali a sua energia e o seu alimento? Sabia que tem lá? As bactérias? Você já viu falar dos lactobacilos? Pois é, o Yakult, né? Muito bom. Delícia. Pois é, são boas. Você precisa ter aquilo, senão você não consegue digerir totalmente o alimento, faz parte do processo. Agora, se uma dessas bactérias, ou algumas dessas bactérias, baterem na tua corrente sanguínea, sabe o que acontece contigo? Hã? Você morre. Infecção generalizada. Enquanto lá dentro do intestino estão tranquilos, estão favorecendo a você, mas passou para a corrente sanguínea, para os rins, infecção. E você acaba, ou pode acabar, com um choque séptico e morrer. E morrer. Veja, seu próprio corpo te mata se algo sair fora do campo. O que acontecia na igreja de Corinto? Mais ou menos isso. O pessoal estava vivendo numa discórdia terrível, onde não existia unidade. Não existia ali a visão de corpo, existia a visão do indivíduo, existia ali a visão de pessoas buscando seus interesses pessoais, buscando os seus egos, amaciar os seus egos, em detrimento dos outros, se colocando uns até mais fortes do que os outros. Isso é um problema sério dentro da igreja. Mas por que isso acontece? Porque não há um aprofundamento no conhecimento de quem é Deus. Assim como eu e o Pai somos um, disse Jesus, que eles sejam, quem sabe esse? Um em nós. Veja, Jesus Cristo e Deus é uma pessoa só, ele sabe disso. Cada um com a sua atribuição. Mas ele quer mostrar para você e para mim que assim como ele é um em Deus, e Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é um, 3 em 1, assim também nós sejamos, apesar das nossas diferenças, um em Cristo. E isso só é possível com quem, irmão? Isso só é possível com quem? 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a... Daí você já começa a tirar. Só é possível por uma esfera. Mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais que estão agindo meramente com critérios humanos? Olha o que Paulo está dizendo para aquela igreja. Que aquela igreja, apesar de serem salvos em Jesus Cristo, eles eram crentes, o quê? Carnais. 3 frases que me chamam a atenção. Não pude falar como a espirituais, como deveria ser. Não pude. Eles são carnais. Quis tratar vocês com alimento sólido, mas infelizmente tive que tratar vocês com leite. Isso me lembra bebê. Né? Todo mundo aqui já foi, já teve ou está tendo um bebê. O bebê não se dá uma feijoada para matar a fome do garoto ou da garota. Você tem que dar leite. E nem de vaca, é de mãe mesmo. Leite de vaca é bom para o bezerro. Por que isso?
Porque a estrutura fisiológica de um bebê ainda é fraca. Não dá para dar nem um feijãozinho, nem um caroço, não dá. Depois de alguns meses, 6 meses, alguns 4 por aí falam, né? Mas 6 meses, que é o mais certo, é que começa a dar alguns alimentozinhos para a criança, para que o intestino, o estômago comece a, então, já mais preparados, consumir aquele alimento. Ninguém vai chegar para um bebê recém-nascido e meter uma feijoada, um cuscuz, que é gostoso pra caramba, né? Ou então, chocolate. Ninguém faz isso. Lá em casa eu fico brincando com a Esther. Ela fica olhando eu comer, ela fala, você quer? Você quer? Aí eu chego perto da boca dela lá com alguma coisa. Aí a pessoa fica me olhando com aquela cara, sabe? Não é maluco, não. Não sou doido. Ninguém faz isso. E Paulo está dizendo isso. Ah, vocês são bebês. Vocês ainda são carnais. Não são crentes. Maduros espiritualmente. Carnais. Por isso que há essas coisas na igreja de vocês. Divisões. Se a gente olhar, irmãos, para as igrejas afora, você vai ver isso a rodo. E não vamos muito longe, também acontece dentro da nossa igreja. Isso é evidente. E quais são as obras da carne? Que são carnais. Quais são as obras da carne? Você lembra de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21? Paulo diz lá, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, pureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, distinções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Você pode não cometer todas, mas tenho certeza que aquele que tem alguma questão carnal pratica uma dessas aí ou mais de uma. Desavenças, contentos, idolatria. E quando eu falo idolatria, não é somente se curvar diante de um ídolo. Não, também é. Quando Paulo fala em idolatria, é qualquer tipo de adoração a qualquer coisa que não seja Deus. Coloque no lugar de Deus. E às vezes você ou eu nos colocamos no lugar de Deus. Como? Quando eu me supervalorizo, como eu sou o melhor, o bom, não há outro que faça melhor do que eu. Não há outro que possa fazer mais do que eu. Eu sou especial. Quando você se coloca nesse patamar, você está sendo idólatra. E outras coisas mais. Então, essas questões, irmãos, são carnais. Não responda. Você se encaixa em uma ou mais dessas? Não responda. Olhe para dentro de você só. Muito bem. Caminhando para o fim. Aí vem Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 e 14, ele dá a dica aqui para a gente. Olha só que coisa interessante. Olha assim, pois embora a esta altura já devessem ser mestres. Em outras palavras, gente, pelo tempo que passou, desde a conversão de vocês até agora, vocês deveriam ser mestres. Mas precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Gente, isso não é possível. Né? E continua ele dizendo, estão precisando de leite. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, não é de vez em quando, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então você agora vai entender o que eu quero que você entenda para que haja crescimento. Paulo escreve lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim, essa frase todo mundo conhece. Quando eu era menino, falava como menino, agia, pensava como
menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele divide em duas partes. Quando você era criança, mesmo convertido, é isso que está querendo dizer, você agia como menino. Você está aprendendo ainda. Você está desenvolvendo ainda. Você está crescendo ainda. Está começando a caminhar para a perfeição, que é ser adulto espiritualmente. Não é ser adulto fisicamente. Tem muito adulto fisicamente que é pior do que uma criança recém-nascida no Evangelho. Não sabe nada e não faz nada de acordo com a vontade de Deus. E tem pessoas recém-convertidas, né? E novas de idade, aliás, que parecem ser mais adultos espiritualmente do que muita gente adulta. De idade. É verdade ou não? Hã? Eu tive uma experiência uma vez, não vou dizer aonde, em que eu fazia perguntas, que não sabe como é que eu faço, né? Perguntas da Bíblia, e só um irmão respondia, um senhor de idade. Eu falei, gente, que eles não conhecem a Bíblia, né? Vou falar com o meu botão aqui. Você só não conhece a Bíblia, não? Só um responde? Só um senhor que responde aqui? Os outros ainda ficavam olhando para cá, tipo, o que ele está falando? Como tipo assim, né? Você sabe com aquela experiência. Mas é verdade. Não importa a idade e tempo de igreja. Importa que você tenha que trabalhar para crescer e chegar à estatura de varão, homem, maduro espiritualmente. É o que ele fala. E quando é que eu sei que eu estou crescendo? Quando eu deixo de praticar as obras da carne. Para praticar o quê? O fruto do Espírito. Na sequência, Paulo diz lá em Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é. Olha só que bonito. Mas o fruto do Espírito é. Cadê? Então, tá vindo, a gente fala. Tá vindo, tá vindo. Mas o fruto do Espírito é amor. Quem sabe aí? Mansidão. Agora já tem cola, né? Isso. Vamos repetir então? Mas o fruto do Espírito é você ama como Cristo amou. Não é gostar, não. É amar como Cristo amou. Você é uma pessoa alegre de coração ou tudo tem que reclamar? Você tem paz no seu coração? Não a paz que o mundo dá, mas a paz de Cristo. Você tem paciência para conduzir e suportar aqueles que estão crescendo, mesmo na sua infantilidade? Você é amável com essas pessoas? Você é bom? Você pratica a fidelidade? Você é manso? Você domina a si próprio? Bom, se você pratica essas coisas, você está sendo maduro. Está crescendo. Se você pratica algumas aqui e uma das listas anteriores, você ainda está em processo. Se você não pratica nenhuma dessas, mas pratica da primeira lista, meu camarada, trata de crescer, porque você está tomando muito leite. E a criança, depois que chega a uma certa idade, todo mundo sabe disso, se não passar por alimento sólido, o que vai acontecer com ela? Quem sabe? Se a criança, o bebezinho, chegando a uma certa idade, não passa a se alimentar com alimento sólido, o que acontece com ela? Alguns já falaram aí, morre. Porque o leite da mãe passa a não ser o suficiente para ele. Aquele leite tem um tempo. Pode se continuar dando, né? Tem bebês aí que bebem leite até 7 anos, não é isso? A gente tem um parente que mamou assim, não foi? 7 anos? Garotinho, até 7 anos estava mamando na mãe. Meu Deus do céu. Mas ele comia comida. Ele comia comida. Não morria. Não dá. É impossível. O crente é a mesma coisa. Enquanto pequitinho espiritualmente, leite. Mas ele tem que chegar uma hora que tem que sair do leite para ir para o alimento sólido. E nós somos esses bebezinhos ou somos adultos?
Se somos adultos, praticamos a obra do fruto do Espírito. Se somos bebezinhos, praticamos o fruto da carne. Se mais A, mais K, é porque estamos em processo e precisamos melhorar. Cada um responde por si só. E eu quero fechar com o versículo 25 desse texto que nós lemos. Se vivermos, olha só que coisa interessante. Esse versículo eu ia até trazer o grego para vocês. Eu não vou trazer, não. Eu falo muito em grego aqui, né? Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu fiz uma tradução o mais possível ao pé da letra desse versículo. Não está diferente disso daí, não. Mas veja como muda alguma coisinha, pequena coisa, mas a ideia continua sendo a mesma. Se temos vida no Espírito também andemos. Dá para entender o que está escrito ali. Se temos vida no Espírito também andemos. É uma consequência puxa a outra. E para melhorar ainda, a palavra andar não é caminhar no sentido, eu vou ali e vai caminhando. Não. A palavra andar aí é tipo soldado marchando. Em fila, ordeiramente, com um objetivo. Não é sair andando aleatoriamente. Não é andando de qualquer forma. Sem destino, muitas vezes as pessoas fazem. Não. É andando em fila, de maneira ordeira, como um soldado faz ao marchar. Lutas militar, né? Sabe como é que funciona? Quem já foi também da classe, né? Militar. Quando o comandante lá, ele diz, marcha. Frase boa, né? Marcha. Marcha. E todo mundo igual. Ninguém pode bater o pé fora do tempo. Quando ele diz, é para parar, acabou. Mas eu posso, não tem essa. Para. Direita, esquerda, meia volta. Essa continência. Sentido? É aquilo ali. Então, o que o Paulo está dizendo para os Gálatas é o seguinte, gente, vocês têm vida no Espírito? Temos, porque o Espírito é justamente isso que vai nos ajudar a unir a cada um de nós com uma engrenagem e o óleo ali dentro, para que a coisa funcione da maneira conveniente e cresçamos juntos. Então, no Espírito nós temos vida, então obedeça às regras do Espírito. Ande em marcha, obedecendo ao comando que está sendo dado pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Por que existia briga naquela igreja? Dissensões, heresias, facções, moralidades sexuais e outras coisas mais. Por que existia isso? Porque o Espírito Santo dizia alto e todo mundo andava. O Espírito Santo dizia ande e o pessoal estava parado. O pessoal continua. Sabe como é que é? Jesus era bagunça. Ninguém sabia o que fazer, para onde fazer, como fazer. Ninguém queria obedecer o Espírito Santo. Crianças imaturas. Então, o que eu falo e fecho? Eu fecho com a palavra de Jesus Cristo que diz o seguinte: se você for adorar a Deus, e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar a Deus aqui, antes de levar a sua oferta ao altar, o que você deve fazer? Eu tenho que me reconciliar com meu irmão. Porque às vezes o corpo não está funcionando bem porque existem dificuldades entre si. Às vezes quando eu pergunto a alguém assim, como é que está aquilo ali aqui com você? Às vezes quando eu pergunto a alguém, não é muito não, mas eu pergunto, como é que você está com fulano? Como é que você está com ciclano? Né? Eu faço isso? Não dá testemunha de mim, né? Alguns dizem, então está bem. Ótimo, muito bom. Como é que está? Né? Mais ou menos. Mas eu não falo mais nada, eu só falo isso. Só para saber. Para a pessoa pensar, né? Justamente porque o nosso corpo, irmão, tem que andar bem, unido. Outro dia eu vi o Cássio, né? Me permita usar o Cássio como experiência. Outro dia o Cássio, coitado, estava não sobe e desce aqui. De vez em quando ele faz isso, né? Porque precisando ajudar ali o som.
E depois tem que tocar aqui a bateria. Aí eu virei para, acho que foi pro Dalton, foi pro Atlas, não me lembro agora. Eu assim, tudo fácil nesse negócio, assim, fazer assim. O corpo precisa funcionar. O corpo precisa ajudar. O corpo precisa trabalhar. Ontem os jovens estavam aqui reunidos e eu estava só de olho. Por quê? Ah, é o pastor, né? Não, não é porque eu sou pastor, não, é porque eu faço parte do corpo. Eu tenho que sentir o que o corpo sente. Quando eu não posso estar presente, eu procuro saber como é que foi quarta-feira, por exemplo. Não foi, irmão? Perguntei o pastor Marcos. E aí, foi bem? Pastor Dal também, né? Como é que foi? Né? Hoje, pessoas fazem aniversário. Irmão Léo está fazendo aniversário hoje. Manuel está fazendo aniversário. É o corpo que está em festa. Pastor Isaías fez aniversário, né, pastor? Quarta-feira. Mandei aquele parabéns, né? Quando eu não ligo, eu mando parabéns em particular. Vocês sabem disso. Eu mando para todo mundo. Né? Se eu esquecer, me perdoe. Né? É o corpo funcionando. É o corpo se ajustando. Então, entenda. Para que a nossa igreja cresça, é necessário se aprofundar em Deus. EBD, estudo da palavra, escavucar mesmo, mexer nas areias da palavra de Deus, até achar o tesouro que está ali à mostra. É só meter a mão e buscar, entender e se corrigir quando necessário é, para que a pessoa, nós venhamos a ter um corpo unido, para que Satanás não tenha vez em nossas vidas e o trabalho cresça eficientemente. Então, hoje é tempo de refletir. Eu tenho me aprofundado nas palavras de Deus, eu tenho crescido, amadurecido na palavra de Deus. Você responde. Não responda para mim, responda para você. Se não, apareça. Vá parando essas arestas aí, para que a gente possa crescer cada vez mais na palavra. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé.